Meus irmãos, a paz do Senhor. Página 44. Nós estamos falando sobre o crescimento espiritual a partir do conhecimento do Deus Trino. Nós falamos sobre o Pai e começamos a falar sobre o Filho. E falamos da importância de nós termos o conhecimento, o entendimento espiritual, né, e a experiência na realidade com as três pessoas da Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até mesmo para a base e conteúdo do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa oração. Terça-feira passada eu falei que às vezes a gente ouve alguns irmãos orando, pedindo para que o sangue do Pai nos cubra. Então, esse tipo de colocação que na verdade não é uma heresia, alguma coisa assim, mas se percebe que é falta de entendimento, de compreensão com relação à revelação das Escrituras em relação à pessoa de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Por exemplo, a simplicidade, nós repetimos aqui constantemente, a profundidade, entendimento da compreensão está na sua simplicidade. Por exemplo, nós em oração nos dirigimos ao Pai, em nome de Jesus e ajudados pelo Espírito Santo. Isso significa que a gente não possa orar e se dirigir a Jesus? Não, podemos nos dirigir a Jesus. Podemos nos dirigir ao Espírito Santo, devemos, né? Mas via de regra, a oração ela se dá dessa forma, né? Embora a orientação e o desafio é o relacionamento pessoal com o Trino Deus. Nós acabamos de ouvir um texto aqui em que Jesus disse: veremos e faremos nele morada, né? Então é importantíssimo nós atentarmos para essa realidade de que nós cremos em um único Deus, porém três pessoas distintas, tá? Elas não se misturam, irmãos, tá? Elas são distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós precisamos entender também a função e a revelação de cada um, né? Para a nossa experiência de vida, entendimento e compreensão. À medida que o tempo do fim se aproxima, né, os falsos ensinamentos, falsos mestres vão aumentar a sua pronúncia, o seu ensino, né, de forma equivocada, principalmente em relação à pessoa de Deus. Se faz necessário nós atentarmos para o que a palavra de Deus nos diz, nos mostra, e levarmos isso em consideração. Existem muitos segmentos que se dizem ser cristãos, e que na verdade eles não são cristãos, embora se dizem ser. Tem muita coisa que se parece com o cristianismo, tem muitas doutrinas que são parecidas, mas na sua essência, nós falamos aqui sobre alguns segmentos, logicamente que a gente não deu aqui, né, o nome, mas você entendeu, você compreendeu, né? E infelizmente, irmãos, muitas seitas, né, que se dizem ser cristãs, elas estão fazendo muito sucesso no meio cristão. Elas não somente estão sendo aceitas, mas elas estão sendo recebidas e levadas em consideração como se fossem segmentos cristãos, né? Em parte por falta de conhecimento, né? E a falta de conhecimento, ela viabiliza a escravidão do espírito de engano, que também nesses últimos dias, né, ele avança. Quando eu falo espírito do engano, né, eu estou falando de uma mentalidade regida por Satanás, que traz ensinos, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, e doutrinas de demônios. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa assim que não tem nada a ver, né? Fala de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, né?
os cânticos, a pregação, não sei o quê, né? Então, infelizmente, a grande maioria, né, do povo evangélico não leva realmente em consideração a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, né? A questão doutrinária, e por isso muitos estão indo, né, em direção à destruição eterna. A salvação é em Cristo, lógico que a salvação é em Cristo, mas essa salvação, ela está fundamentada em princípios absolutos. Por exemplo, tem um segmento que se diz cristão, né? E ele diz o seguinte em uma de suas doutrinas, que Jesus Cristo é irmão de Satanás. E a grande maioria dos cristãos acha que esse segmento cristão aí é muito bom, é maravilhoso, ensina a palavra, sabe? Assiste os seus programas, porque ensina a palavra. Mas uma das coisas que eu oriento você, aconselho você, se me permite aconselhar, leia livros sobre, por exemplo, seitas e heresias, sobre apologética, e você vai ver o que é apologética, a defesa da fé, uma das matérias que a gente estuda no seminário, e que infelizmente nos nossos dias, né, esse tipo de matéria, esse tipo de assunto, quase que não tem valor, em nome do amor, da misericórdia, da bondade, né, da união, em nome do diálogo, né? Mas leia, veja os fundamentos das seitas, as suas doutrinas, o que eles creem, né, de fato e de verdade, né? Porque muitas coisas que eles creem, realmente eles não anunciam na televisão, eles não proclamam nos seus ensinos, porque se eles fizerem isso, eles vão perder muito adeptos, vão perder muita credibilidade no meio cristão, porque infelizmente a grande maioria dos cristãos, eles não leem, não estudam. Infelizmente essa é a nossa realidade, irmão. Você tem uma ideia, eu vi uma pesquisa já há um bom tempo atrás, que, por exemplo, na Europa, em média, você lê um livro por semana, independente de se é cristão ou não, em média, um livro por semana, na Europa, independente se é estudante ou não. No Brasil, em média, você lê um livro a cada 2 meses. Eu não estou falando de leitura bíblica. Então as pessoas, geralmente até no meio pentecostal, carismático, neopentecostal, a leitura bíblica e a leitura de livros, né, desvia, esfria o coração, né? A letra mata, essas expressões fora de contexto, que tem contribuído para muitos realmente não se debruçarem no livro sagrado, na palavra de Deus, em bons livros, para entender e compreender o que está diante dos seus olhos. Então eu aconselho você a realmente estudar, entender, procurar conhecer, porque entenda, nós já falamos aqui, irmãos, ninguém adora o que não conhece. Jesus disse, nós adoramos o que conhecemos. Então a verdadeira adoração parte de um princípio de conhecer a verdade. Então digo para você com muito temor e tristeza no meu coração, há muita gente no meio evangélico achando que está adorando, mas está praticando a idolatria, porque não tem conhecimento. E aí Deus fala através do profeta Oséias, meu povo está sendo destruído por quê? Porque te falta conhecimento, e porque tu, sacerdote, não deste o conhecimento. Então, entenda, irmãos, que o conhecimento, o entendimento, a compreensão das Escrituras, da revelação, da doutrina, tá? Leia livros sobre doutrina bíblica, justificação, santificação, trindade, né? Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, cristologia, que é a doutrina de Cristo, enfim, vai fortalecer a sua fé, não se engane, vai fortalecer o seu entendimento, a sua compreensão, vai enriquecer, né, o seu conteúdo de louvor e adoração e de oração no seu relacionamento com Deus. Isso vai lhe ajudar, pode ter certeza disso. Jesus Cristo, o Filho, falar sobre Jesus não é algo simples, poderíamos escrever vários livros sobre Ele, o que já existe aos milhares. Como já foi mencionado anteriormente, Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, que prometiam um Messias, um Salvador para a humanidade.
Já foi falado também que ele é a revelação do Pai, a face amorosa de um Deus temido pelos judeus. Jesus é o Deus que se fez homem e habitou entre os homens. Alguém leia para nós aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. E o Verbo se fez carne. Irmãos, uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, e que esses segmentos pseudo-cristãos negam, é a total humanidade de Cristo. Cristo se fez homem, ele veio como homem, ele abriu mão dos seus atributos divinos, ele não pode deixar de ser Deus, mas ele abriu mão dos seus atributos, e veio como homem. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito de Deus, 100% homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Outro texto, por favor, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, do 5 ao 7. Quando você lê, por exemplo, aqui, tendo em vós o mesmo sentimento, o que você entende por sentimento? Está falando dos sentidos, é isso? A palavra grega aqui traz uma ideia clara de entendimento, pensamento. Por isso é necessário também nós lermos a palavra de Deus e buscarmos a origem da sua palavra, o sentido da sua palavra nos originais. Você não precisa conhecer o grego e o hebraico, mas ter um dicionário, você vai ver, porque a gente lê esse texto, entende o mesmo sentimento, o sentir como Deus. Não, a ideia aqui não é sentimento, a ideia aqui é de pensamento, de entendimento, de compreensão. Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Essa palavra aqui é significativa, né? Ele abriu mão, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então nós temos aqui a encarnação, se fez carne, contrário de reencarnação. Encarnação, se fez carne. Deus se fez homem, plenamente homem, totalmente homem. Porque aí você pensa assim, o pecado se deu na carne, sim ou não? Adão e Eva eram anjos ou eram seres humanos? Seres humanos. Então o pecado só poderia ser vencido na carne. E por isso Jesus se fez homem. Então ele abre mão da sua glória. Ele sofre as tentações, as privações. O texto em hebreu vai dizer que ele aprendeu pelas coisas que sofreu como homem. Essa é a realidade de Cristo. Quanto à sua natureza humana, foi cuidado por José e Maria como pais por adoção. Isso porque nenhum dos dois contribuiu de forma genética. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Mateus 1,18. Uma das seitas que faz muito sucesso no meio evangélico aí, ela diz que Jesus, ele é um ser criado, embora um ser criado, uma criação superior aos demais, né? Mas ele é um ser criado. Não, Jesus é Deus.
Deus não pode ser criado. Jesus foi gerado. É o que a Bíblia diz, de forma muito clara. Jesus aprendeu a profissão de José e trabalhou com ele na arte da carpintaria até os seus 29 anos. Passou por todas as etapas de uma criança normal. Foi criado na observação da lei de Moisés, judeu, conforme os preceitos do judaísmo. Recebeu todas as influências, boas e más, que qualquer criança receberia. O que precisava ficar claro é que, mesmo vulnerável a todo tipo de influência, Jesus não pecou. Alguém pode pensar que ele teve privilégio por ser Deus, mas não é verdade. Ele abriu mão de todo tipo de vantagem, estando sujeito às mesmas tentações que qualquer um de nós. Alguém leia para nós Hebreus capítulo 4, verso 15. Ele foi tentado em todas as coisas. Pense nas suas fraquezas agora. Você tem fraquezas? Eu também. Bastante. E nós geralmente estamos tentados nas nossas fraquezas, sim ou não? Agora imagine assim, Jesus foi tentado em todas elas. Passou por todas as tentações. Todas elas. E com uma intensidade fora do comum. E o texto sagrado diz que ele não pecou. Exatamente. Isso, exatamente. Muito boa e oportuna a tua colocação. Tá? Isso. Isso, a atitude, exatamente. Imagine você, quando o texto sagrado diz assim, que ele nasceu numa estrebaria. Você sabe o que é uma estrebaria? Você sabe que ele foi enrolado em panos e foi colocado num coxo? O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Ele teve que aprender a caminhar, a falar. Ele não fez nenhum milagre, nenhuma cura, até os 30 anos de idade, foi quando ele então assume, né, a sua missão publicamente. Mas ele sempre soube que era Deus. Mas ao mesmo tempo, 100% homem. Deve ter caído, se machucado, Maria deve ter corrido para pegar ele, né? Uma criança normal, totalmente normal, viveu toda a nossa realidade, sofreu a perda do pai, porque José morre, ele assume a responsabilidade, porque era assim, né? Ele assumiu a responsabilidade da casa, filho mais velho, ajudou a criar os seus irmãos, para depois então assumir o ministério, tudo.
Tudo. Tudo. Tudo. Quer ver uma coisa? Olha só. Vamos lá para o profeta Isaías. Deixa eu ler para você, você acompanha a leitura aqui. O texto é conhecido, mas olha só. Isaías 53. Acompanha aí. Verso 1. Vou ler, você vai acompanhando, tá? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Aqui está falando de Jesus na cruz, tá, irmãos? Está falando dele na cruz, porque ele foi transfigurado na cruz. Ok? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você já foi desprezado? Você já foi rejeitado já? Jesus também. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Você já teve dores? Já padeceu? Jesus também. E como um que de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele foi totalmente tratado com indiferença. Já foi tratado assim já? Jesus também. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso ele padeceu quando ele foi preso. Os soldados pegaram ele, bateram nele, coroa de espinho, né? Levaram ele para a crucificação, foi crucificado. Estava sobre ele toda essa realidade aqui. E nós o considerávamos como aflito, aflição, ferido de quem? Preste atenção. O pai atingiu o filho. É isso que o texto está dizendo aqui. Não foi o diabo. Foi o pai. Ferido de Deus. Por que ele foi ferido? Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Ele nunca cometeu pecado, mas ele assumiu o nosso lugar e a nossa culpa. Então a ira divina veio sobre ele. Por isso que ele veio como cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ira divina veio sobre ele. A mão da justiça divina sobre o filho. Verso 5, mas ele foi traspassado por causa das nossas e esmagado por causa das nossas. Olha a causa da morte de Cristo. A minha transgressão. O meu pecado. O castigo que nos traz a paz. Você tem paz hoje? É porque o nosso castigo veio sobre ele. Senão nós não teríamos paz. Nós é que deveríamos estar aqui, irmãos. O castigo que nos traz a paz, diz o texto sagrado, estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Sabe o que o texto está falando aqui? Quando o seu corpo foi literalmente rasgado. É por isso que nós temos cura hoje, é por isso que acontece cura. Por isso que ele cura enfermos, por isso que ele remove a doença. Custou o seu sangue.
Verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, aqui o Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Toda a iniquidade do mundo foi colocada sobre Cristo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Cordeiro, né? Quem aqui já viu a morte de um cordeiro? Ele faz barulho? Quem aqui já viu a morte de um porco? Hã? Tem diferença ou não, hein, César? Tu tá doido, rapaz? Não abriu a sua boca. Cordeiro. Olha só. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. De sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Ele não merecia sofrer. Agora olha só. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo a quem? O Senhor, fazendo-o sofrer. Aqui está falando do Pai, irmãos. Ao Senhor agradou esmagá-lo. Se você pegar a ideia no texto original do hebraico, sua cabeça foi aberta. Esse texto aqui é fortíssimo nesse sentido. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe daria a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele é o sumo sacerdote. Então ele veio como cordeiro, e veio para morrer, né? Sofreu. Só que agora, irmãos, na sua segunda vinda, ele não vem como cordeiro. Ele vem como juiz. E aí vai se inverter. Ele não morre mais, ele não sofre mais. Agora ele traz o juízo sobre os ímpios. Será terrível. Terrível. A única maneira das pessoas escaparem do juízo divino, da ira do Cordeiro, que fala Apocalipse, é agora recebê-lo como Senhor e Salvador. Depois, não haverá mais possibilidade alguma. Olha como que é sério esse negócio. Olha como que é sério. Agora ele está como intercessor, como advogado, ele está agora como cordeiro, né? Somos sacerdote, mas ele virá. Olha só. Deixa eu ver aqui. Vou ler um texto para você aqui. Vou ler um texto em Apocalipse só para você ter uma ideia de como que vai ser. Que isso aqui é apenas o início.
Ok? Apocalipse capítulo 6. Olha só, a partir do verso 12, vou ler, você acompanha. Apocalipse 6, 12. Está falando do sexto selo. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então entenda uma coisa, não é a matéria aqui, só para você ter uma ideia. Nós estamos vivendo os últimos dias. O próximo evento escatológico para a igreja é o arrebatamento. A igreja será tirada. Antes disso vai haver um grande derramamento do Espírito, que será superior a Atos capítulo 2. Então vai haver uma grande colheita de almas. A igreja é retirada, o anticristo assume o controle do mundo, e por 7 anos a ira divina é derramada sobre a terra. E agora Deus vai tratar com Israel e com as nações. 7 anos de tribulação, algo jamais visto desde a criação do mundo. E aí será a segunda vinda, a parousia, que é Cristo vindo com a igreja. Nós vamos vir com Ele. Nós já subimos. Nós subimos no arrebatamento. E agora, entenda uma coisa, arrebatamento e segunda vinda são duas coisas distintas, tá? Subimos no arrebatamento, 7 anos de tribulação. Enquanto isso acontece as bodas do Cordeiro, distribuição dos galardões. Terminou os 7 anos, literalmente são 7 anos. Cristo vem com a igreja, estabelece o seu reino em Jerusalém, e começamos então o milênio, 1000 anos de paz, governado por Cristo. Satanás é preso. No final dos 1000 anos, Satanás é solto, e ele então é vencido, porque ele vai regimentar muita gente, embora debaixo do governo de Cristo, elas não estão realmente seguindo a Cristo, mas estão debaixo da autoridade de Cristo, porque Cristo vai reinar sobre toda a terra. O anticristo, o falso profeta, já foi lançado no lago de fogo e enxofre, na vinda de Cristo. Satanás foi preso 1000 anos, no final de 1000 anos Satanás é solto, ele regimenta um exército contra os exércitos de Deus, é vencido, lançado no lago de fogo e enxofre, e nós entramos então no grande trono branco. O que é o grande trono branco? É o julgamento dos ímpios. Nós vamos estar assistindo. Depois do grande trono branco, o texto sagrado diz que no grande trono branco o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, que é a ressurreição dos ímpios. Eles serão ressuscitados para ouvir o julgamento e serem lançados definitivamente no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E entramos então no novo céu e na nova terra. Não. Não, o tempo é literal. 7 anos é literal e 1000 anos é literal. Não é simbólico. Mas vai ser, literal. Não. Nós vamos reinar com Cristo. Aí, dependendo do galardão, cada um vai ter uma responsabilidade, vai governar sobre uma cidade, sobre um estado, sobre uma nação. E aí, se você não tiver galardão nenhum, não vai reinar sobre nada.
Sim, normal. Tá? É que tem gente que acha, não, eu quero dar um negócio e ser salvo. Então tá, Você vai ver a vergonha que você vai passar nas bodas do Cordeiro. Por isso que aquilo que foi lhe confiado nas suas mãos, por mais simples que seja, faça de todo o coração para Deus. Faça de todo o seu coração e faça para Deus. Faça para Deus, faça para os homens, mas visando a glória divina. Não perca seu galardão. É uma preparação. É uma preparação. Tá? O que vai acontecer não foi visto ainda. Tá? Tem gente aí que acha que já estamos no terceiro, quarto selo. Irmãos, quem vai abrir os selos é Cristo. Ele não abriu ainda. Não, nem se compara. Nem se compara. Não tem comparação. Tá? A grande tribulação não há... Não. Nós temos 2 registros na Bíblia de juízo. Tá? Derramamento do juízo. Tá? A geração de Noé, ok? Tá? E Sodoma e Gomorra. Os 2 juntos não se comparam com a grande tribulação, nem de longe. O que vai acontecer, irmãos, né? Demônios serão soltos, isso aqui vai virar um caos terrível, né? Tem gente aí querendo ver o anticristo, fica para ver, fica à vontade, a marca da besta, fica à vontade, querido. Só não sei se você vai segurar a onda, né, até Jesus voltar. Mas quer ver o anticristo? Não tem problema não. A igreja, ela se prepara para o arrebatamento. Amém, irmãos? Então guarde isso. Voltando para cá, Deus não se fez homem como em uma encenação. Jesus não foi um ator no palco do mundo. Ele verdadeiramente nasceu homem para morrer como homem. Sua principal missão não era viver, mas morrer a fim de pagar o preço do pecado do homem. Por isso ele precisou ser homem, porque só um homem poderia substituir a humanidade na cruz. Não poderia ter sido outro homem para substituir a humanidade? Não, porque também é verdade que somente Deus pode salvar o homem. Por isso acreditamos que Jesus, 100% homem, 100% Deus. É difícil explicar como essa harmonia funcionou, mas é a realidade da natureza de Jesus. Não deixou de ser Deus, mas abriu mão de qualquer capacidade divina para se tornar totalmente homem. Jesus é o caminho que conduz os homens a Deus, isso através de seu sacrifício que proporcionou a reconciliação entre Deus e os homens. Jesus é o exemplo de tudo que o homem pode vir a ser em Deus. Ele é o nosso padrão de espiritualidade. Como o texto de Efésios 4:3 diz, nosso padrão de crescimento é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele é o nosso padrão de conduta, por isso somos chamados de cristãos. Porque a palavra cristão significa seguidor de Cristo, não é um pequeno Cristo. Não existe essa tradução, isso aí foi invenção aí, não sei de quem. Mas é seguidor. Cristo é o nosso padrão. O nosso maior anelo e desejo deve ser que sejamos transformados à sua semelhança. Ele não vai levar uma noiva estranha a Ele. A noiva se parece com Ele. O adorno da noiva é o caráter de Cristo. O fruto do Espírito se parece com Ele. Exatamente. Por isso que o texto sagrado diz que nós recebemos vestes de salvação. Nos parecemos com Ele. Amém? Agora vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo.
Antes de nós entrarmos aqui, eu quero que você preste atenção. O Espírito de Deus é o amigo do noivo. Quem é o noivo? O Espírito Santo é amigo do noivo. E ele prepara a noiva para o encontro com o noivo. Quem prepara a noiva? Então, se você quer se preparar para encontrar com o noivo, se deixe ser tomado, dirigido, conduzido, trabalhado pelo Espírito Santo, porque ele é o amigo do noivo, que prepara, adorna a noiva para o encontro com o noivo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. É preciso diferenciar na Bíblia o Espírito do homem e o Espírito de Deus. O Espírito Santo. Todos os tradutores preocuparam-se em destacá-los com a inicial em letra maiúscula para o Espírito Santo e com a inicial em letra minúscula para o Espírito humano. Até porque na tradução original não tem essa diferença, é o contexto que vai dizer. O Espírito Santo foi a promessa de Jesus pouco antes dele subir ao céu. Mateus 24, 49, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, verso 7. Como Pai e como Filho, o Espírito Santo é Deus. Tem todos os atributos divinos. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é santo, ele é justo, ele é misericordioso. Ele é o Espírito da verdade, que nos guia toda a verdade, nos santifica na verdade. É o Espírito que habita no nosso espírito, no novo nascimento, na regeneração. O que acontece? O nosso espírito está morto para Deus, uma vez que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. No novo nascimento, o Espírito vem e vivifica o nosso espírito e se torna um com o nosso espírito. Inicia-se então o processo de santificação, isto é, a transformação, a semelhança de Cristo por obra do Espírito de Deus. Somos selados pelo Espírito, que é a garantia de que pertencemos a Deus, somos propriedade exclusiva de Deus e preciosa de Deus. Qual a garantia de que você pertence a Deus? A presença do Espírito na sua vida. O Espírito Santo é o penhor. Nessa transação de negócio, nós já pertencemos ao Senhor e seremos levados para o Senhor, porque a primeira parte já foi entregue. O Espírito de Deus habita em nós. Mas como o Pai e o Filho, Ele também é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, uma energia, um poder. Ele não é vento, Ele não é fogo, Ele não é nuvem, Ele não é luz. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Se manifesta como fogo? Sim. Você pode senti-lo como vento? Sim. Mas ele não é fogo nem vento. É Ele quem fala no nosso espírito. É Ele quem nos ensina. É Ele quem nos ajuda a orar. É Ele que traz a iluminação e entendimento das Escrituras. É Ele que nos reveste de poder para sermos testemunhas de Jesus. Ele é o Consolador, aquele que se colocou ao nosso lado para nos ajudar. Era o Paracleto, exatamente. Ok? Se faz necessário levarmos em consideração a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo e o crescimento espiritual. Nunca se escreveu tanto sobre o Espírito Santo como nos últimos anos da história da igreja. Grande parte disso foi pelo surgimento dos movimentos carismáticos, assim como do pentecostalismo. O termo carismático vem da palavra dom, que no grego é carisma. Os dons sempre são associados ao Espírito Santo. O pentecostalismo faz referência ao primeiro grande derramamento do Espírito Santo na história, no dia da festa de Pentecostes, Atos capítulo 2, verso 1 a 4. Derramar
esse que vem se repetindo em vários momentos da história. Derramar esse que vem se repetindo em vários momentos da história. Muito se escreveu sobre o Espírito Santo, mas o que todo esse conteúdo tem produzido são inúmeras correntes teológicas, algumas delas completamente místicas, que parecem fazer do Espírito um único assunto relevante nas Escrituras. Sabemos que ele é fundamental para o nosso crescimento espiritual, mas nossa base de estudo é a Bíblia como um todo, e ela apresenta a obra completa da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em conjunto para salvar e transformar o homem. Billy Graham escreveu o seguinte sobre a obra da Trindade na Bíblia, em seu livro O Espírito Santo. Estudando a Bíblia, constataremos que o Antigo Testamento enfatiza principalmente a atuação de Deus Pai, os Evangelhos enfatizam a obra do Deus Filho, e do dia de Pentecostes até hoje a ênfase é na atuação de Deus Espírito Santo. As três pessoas da Trindade foram importantes em algum momento da história. Esse é o tempo de o Espírito Santo atuar diretamente entre nós. Em relação ao Espírito Santo e ao crescimento espiritual, a primeira questão a ser analisada é a seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é tratado na Bíblia como Ele, nunca como isto ou aquilo. Não podemos pensar que o Espírito Santo seja uma pomba, uma força sobrenatural, uma emanação do corpo de Deus, assim como os raios solares fluem do sol. Ele é uma pessoa que se relaciona com o homem, devendo ser conhecido dessa forma. Então, entenda que se faz necessário nós nos relacionarmos pessoalmente com Ele. Tá? Vocês lembram que no início aqui nós falamos que, via de regra, a oração é dirigida ao Pai em nome de Cristo, pela ajuda do Espírito. Mas nós podemos também nos dirigir ao Espírito de Deus, falar com Ele, porque Ele é uma pessoa. Você já fez isso algumas vezes? Não de forma superficial, banal, leviana, mas em santo temor e reverência, mas com fé e confiança. Porque, entenda uma coisa, a partir do novo nascimento, Deus não somente está conosco, Ele habita em nós. A pessoa mais próxima que você tem de você é Deus. Se faz necessário levar isso em consideração. O que estimula, o que fortalece, o que estrutura o relacionamento entre duas pessoas é a aproximação, é o diálogo. Entenda que o Espírito Santo, como pessoa, ele não só tem ouvidos, ele não tem só a capacidade de ouvir, ele fala. Ele dirige, ele orienta. Hoje eu estava lendo na minha leitura devocional o livro de Atos. Eu achei interessante porque Paulo quis ir para um lugar e o texto sagrado disse: o Espírito não lhe permitiu. Aí depois ele tomou uma outra decisão e o Espírito disse que não. Eu estava vendo a experiência de Pedro, estava orando, né? Ele teve um êxtase e de repente o Espírito vem e disse assim para ele: tem 3 homens aí, eles querem falar contigo, foi eu que os enviei. Irmãos, isso não pode ser estranho para nós. Não pode ser, porque é o mesmo Espírito. Ah, pastor, são experiências extraordinárias. Sim, são extraordinárias, mas comum aos nascidos de novo. Precisamos cultivar isso. Eu sei que existem exageros, como foi colocado aqui, extremos. Um extremo de mistificar tudo, enfim. Aliás, a palavra, o místico, né, foi contaminado com tantas outras palavras. Mas na época dos puritanos, o ser místico era ser espiritual, era ser guiado pelo Espírito. O místico era puro, era santo, não tinha as misturas que tem hoje. Mas existe um outro extremo de racionalizar, de
tentar colocar a pessoa do Espírito de Deus numa caixinha e conduzi-lo. Não, irmãos, isso não funciona. Nós precisamos buscar experiências reais e verdadeiras com a pessoa do Espírito de Deus. É o noivo que prepara a noiva. Não, se refere à sua natureza, à sua essência. Não se refere aqui ao Espírito Santo, não. Se refere à sua... Isso, exatamente. Tá? Embora seja um também. Coisa meia doida. Mas é por aí. Tá? Deus é Espírito. Tá? Vamos lá. Alguém abra para nós aí. Atos capítulo 13, verso 2. Atos 13, verso 2. Quem disse? Que fantástico, irmãos. Que fantástico, maravilhoso. Agora vejam só o ambiente, o cenário onde o Espírito Santo fala. O texto começa assim: e servindo eles ao Senhor. Tem que estar servindo, irmão. Servindo ao Senhor. Servindo, envolvido com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Olha só, e aí jejuando. O jejum é uma das práticas piedosas que enfraquece o poder da carne, potencializa o fluir do Espírito no nosso interior como rios de água viva. Aleluia. Aleluia. Servindo e jejuando. E o texto diz, disse o Espírito. Eles ouviram. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Que fantástico. Se retire por um tempo e diga: Espírito Santo, tu habitas em mim. Eu quero ouvir a tua voz. E fique em silêncio, porque ele é extremamente educado. Pare de falar. Porque não dá você ouvir uma pessoa falando ao mesmo tempo. Não é falta de educação, né? Então fique em silêncio. Nós precisamos resgatar a solitude, que nos faz vencer a solidão. Você sabe a diferença ou não? Ok. Solitude, quietude. Ele vai falar. Há um anelo, um desejo no coração do Espírito Santo que você ouça a sua voz. E que isso não seja incomum para a sua vida, para a sua caminhada com Cristo. Ele vai falar. Ele vai dirigir, Ele vai orientar. Ele vai trazer palavras à sua mente, ao seu coração. Eu me lembrei aqui, permita, Fernanda contou uma experiência fantástica. Ela disse que estava na cozinha e o Davi estava lá no pátio lá e tal, e ali tem uma piscina, e ela ouviu claramente: vai lá olhar o Davi. E ela foi. Ele estava assim, irmãos, na piscina. Quem falou com ela? Porque se Ele habita em nós, aonde a gente for, Ele vai estar, sim ou não? Com quem a gente estiver, Ele vai estar, sim ou não? Resgate isso na sua vida. Não existe vida cristã centrada em Cristo sem um relacionamento profundo com o Espírito de Deus.
Ah, sim. Capacitado, exatamente. Isso. O tabernáculo. Encheu do Espírito Santo e sabedoria. Fantástico. Quanto tempo a gente tem? 8 minutos é bastante tempo. Vamos lá. Outro texto para nós aí, nos ajude aí, Romanos capítulo 8, verso 26. Preste bem atenção. Enquanto falamos a respeito dele, ele se move. Sinto ele aqui. Perceba que nós não sabemos orar. Certa vez eu pedi para um irmão orar, nós numa reunião de oração, em um lugar que nós estávamos, e ele disse assim: pastor, eu não sei orar. Que bom, irmão, ninguém sabe orar aqui. O Espírito nos ajuda. O irmão pode orar. E ele orou. Eu vi uma experiência de um pastor, que por 3 meses a oração dele era a seguinte: Espírito Santo, me ajuda a orar, me ensina a orar. Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, me ensina a orar. E depois de um tempo ele acordou pela madrugada. Acordou, o que será que está acontecendo? E aí então ele levantou e foi para a sala. Quando ele chegou na sala, a presença de Deus tomou a sua vida. E desde então, ele tem sido um homem de oração. Existem situações que nós não sabemos que palavras usar, irmãos. Mas entenda que nós não precisamos de palavras, nós temos o Espírito Santo. Se faltar palavras, Ele vai colocar lágrimas, gemidos. Ele vai nos conceder línguas para nós orarmos, intercedermos, clamarmos. Peça o Espírito Santo. Às vezes, na intercessão, no clamor, na súplica, quando nós nos colocamos para orar em favor de algumas pessoas, cidades, situações que o próprio Espírito de Deus nos coloca, nós sentimos um peso. Você já sentiu esse peso? Isso é Ele que está compartilhando com você do muito que Ele está vivendo. Ele quer compartilhar desse peso, mas Ele não só compartilha, Ele te dá graça e força para suportar e te ajudar a interceder e ser introduzido nesse agir de Deus a respeito daquilo que você está orando e por quem você está orando. Coisas extraordinárias, fantásticas, sobrenaturais acontecem na vida daqueles que se deixam ser conduzidos pelo Espírito. Tendo uma coisa, se nessa madrugada você se acordar do nada, entenda que é o Espírito de Deus te chamando para orar, não é o diabo, é o Espírito de Deus. Se levante e vá para a oração e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui, me chamaste para orar, eu estou aqui, me ajuda a orar, pelo que é para orar, coloca no meu coração e comece a orar, comece a cantar, comece a louvar, comece a citar textos bíblicos e a glória de Deus vai vir sobre a sua vida. Deus quer fazer coisas extraordinárias através da oração da noiva, assistida pelo amigo do noivo, o Espírito Santo. Feche seus olhos. Fale com o Espírito Santo. Agradeça pela presença dele na sua vida. Peça para que Ele te faça um homem e uma mulher de oração. E se você não quer, diga: eu não quero, Espírito, mas eu sei que Tu queres que eu seja um homem de oração, uma mulher de oração. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito de Deus, me batiza, ó Espírito Santo de Deus, o espírito de súplica e clamor. Espírito Santo, nestes dias que antecedem o arrebatamento da igreja,
nós te pedimos em nome de Jesus, continua levantando um exército de homens e mulheres, jovens, adolescentes, pré-adolescentes e crianças de oração. Faz-nos uma igreja de oração, ó Espírito de Deus, não somente no templo, não somente nas terças-feiras, mas na nossa casa, pelas ruas desta cidade. Ó Espírito de Deus, nos introduz naquilo que o Senhor tem para nós, no que diz respeito à nossa casa, à nossa família, à nossa vida profissional. Espírito de Deus, nos desperta o horário que Tu queres, que nós vamos estar na brecha, diante do Senhor, com gemidos inexprimíveis, porque já vai alta noite e vem raiando o dia. Ó Espírito de Deus, nós te pedimos, desperta-nos do sono, desperta-nos, ó Espírito de Deus, para as coisas eternas, porque é chegada a hora. Oh, derrama sobre nós um espírito de súplica e clamor, que sejamos encontrados na brecha, assistidos por Ti, ó Espírito de Deus, com o nosso coração queimando pelo noivo, pela igreja, pelos perdidos. Nos introduz, ó Espírito Santo, naquilo que é plano e é propósito de Deus para cada um de nós. Nós te rogamos agradecidos, porque Tu és aquele que habita em nós e nos assiste na nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas Tu nos ajuda, Tu nos orienta, Tu nos dirige. Inspiraste um apóstolo para escrever aos Efésios, dizendo: orai em todo tempo no Espírito. Espírito Santo, nós queremos orar em todo o tempo sobre a Tua influência, sobre a Tua direção, sobre a Tua orientação, com intensidade, com profundidade, ó Espírito, com fervor, ó Espírito de Deus, com fé e confiança em Ti, na Tua boa palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado e Tua palavra honrada. Nós Te damos graças e oramos em Cristo Jesus. Amém e amém